Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos vendo a resposta de Deus para grandes perguntas sobre a fé. A passagem de hoje é João 20, 24, 29. Como devo reagir às dúvidas? Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: "Vimos o Senhor." Mas ele lhes disse: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei." Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." E Jesus disse a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia." Disse-lhe Tomé: "Senhor meu e Deus meu." Então Jesus lhe disse: "Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram." Vamos nos aprofundar na palavra? Com quais dúvidas você tem se debatido ultimamente? Quando se trata de fé, todos nós temos dúvidas. Nenhum de nós entende tudo, porque nenhum de nós é Deus. No entanto, a verdadeira medida de nossa jornada com Jesus não se encontra nas dúvidas em si, mas em como respondemos a ela e crescemos por meio delas. Por isso, vamos hoje encontrar um caminho bíblico simples para navegar as incertezas inevitáveis que marcam nossa caminhada cristã. Nossas dúvidas em si não são ruins ou pecaminosas. Na verdade, elas são saudáveis. Tim Keller escreveu: "Uma fé sem algumas dúvidas é como um corpo humano sem anticorpos." As pessoas que tranquilamente passam pela vida demasiado ocupadas ou indiferentes para fazer perguntas difíceis sobre por que creem naquilo em que creem, ficarão indefesas frente à experiência de uma tragédia ou com as perguntas probatórias de um cético inteligente. O insight de Keller levanta a grande pergunta de hoje: como devo reagir às dúvidas? E a passagem que lemos nos oferece um roteiro. Tomé, um dos apóstolos de Jesus, dá uma aula magistral sobre como lidar com as dúvidas na fé. Vamos começar com o que Tomé não faz. Tomé não nega suas dúvidas. Isso é fundamental. As dúvidas se deterioram e crescem na escuridão. Como cristãos, podemos ser especialmente propensos a esconder nossas preocupações e dúvidas. Associamos erroneamente a dúvida à fraqueza ou à falta de fé, e por isso a escondemos. Essa estratégia, porém, não funciona. Em vez de serem suprimidas, as dúvidas precisam ser ventiladas, discutidas e processadas. É exatamente isso que Tomé faz ao se debater com a ressurreição de Jesus. Ele compartilha suas dúvidas com seus amigos. "Se eu não vir, não crerei." Tomé fala sobre sua dúvida. Ele inicia a conversa compartilhando honestamente seus pensamentos e recusando-se a se contentar com uma resposta de valor nominal. Mas aqui está a melhor parte. A ousadia de Tomé, em vez de atrair a ira de Cristo, como às vezes tememos que aconteça, atrai sua presença e compaixão. Observe como Jesus responde a Tomé com um convite amoroso para que ele veja por si mesmo. Jesus gentilmente orienta Tomé em sua dúvida, transformando-a em paz. Você pode se animar com isso. Em meio a qualquer incerteza sua hoje, Jesus está com você. Em meio a todas as suas dúvidas, Cristo o está convidando a vir e ver. Deus aceita a sua investigação e, mais do que isso, Ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Portanto, em vez de esconder suas dúvidas, abrace-as em espírito de oração. Deixe que elas te conduzam aos braços abertos de Jesus. Reflita e ore comigo. Neste momento de proximidade com Deus, abra o seu coração e coloque diante dele toda dúvida, incerteza e medo que estejam em sua mente. Peça ao Senhor para te conduzir em cada uma destas coisas a paz que excede todo entendimento. Procure as respostas que você busca na Bíblia e no ensino fiel das Escrituras de fontes confiáveis. A
palavra de Deus é a revelação que Deus deixou de si mesmo para nós, e tê-la tão facilmente disponível é uma grande bênção. Ore por aqueles que você conhece e que estão fracos na fé, caminhando distante do Senhor. Talvez elas estejam lutando com fortes dúvidas, sem saber como falar disso com Deus. Ore para o Espírito Santo tocá-las e trazê-las para um lugar de segurança e fidelidade com Ele. Vamos orar. Amado Senhor Deus, há tantas coisas que eu não entendo enquanto sigo os teus caminhos, mas eu venho hoje pedir para que o Senhor se aproxime de mim em minhas dúvidas. Ajude-me a processar e buscar respostas para aquilo que eu não entendo na tua palavra e na tua presença. Espírito Santo, dê-me paz em meio às minhas dúvidas. Em todas as coisas, eu escolho confiar em ti. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao Caminho pela Bíblia de hoje. Vamos refletir sobre Mateus 14, de 13 a 19. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus respondeu: "Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes." "Tragam-nos aqui para mim", disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois de um longo dia de ensino, os discípulos de Jesus se viram diante de uma questão. Uma multidão precisava se alimentar. A primeira sugestão foi para que as pessoas tentassem conseguir comida sozinhas. Jesus, porém, tinha outra solução e disse aos discípulos que eles mesmos deveriam alimentar a multidão. Eu acredito que não é difícil identificar as carências e necessidades da multidão. Difícil mesmo é nos apresentarmos como parte da resposta. Talvez isso aconteça porque não encontramos em nós mesmos os recursos suficientes para atender tantas necessidades ao nosso redor. Mas então, o que podemos fazer quanto a isso? Quando estamos sinceramente comprometidos com a vida do nosso semelhante, podemos contar sempre com o poder de Deus. Alguém ali na multidão teve coragem de dividir uma pequena porção de comida, e o poder de Deus milagrosamente transformou aquele alimento em provisão para milhares de pessoas. Nosso Pai sempre multiplica as bênçãos que estamos dispostos a compartilhar. De alguma forma, todos nós carregamos pequenas porções de algo que Deus pode multiplicar para alcançar as necessidades de quem não tem nada. As pequenas porções de alegria, de esperança, de fé e amor que trazemos em nosso coração precisam ser distribuídas. Ore agora, colocando à disposição de Jesus tudo o que você possui, e veja como Ele é capaz de potencializar os efeitos positivos de sua vida. Olá, eu sou a Paula Demétrio. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Mateus capítulo 3 inicia com a figura de João Batista pregando no deserto. João Batista é descrito como o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. É conhecido por ser quem prepara o caminho para Jesus e cuja mensagem principal era o arrependimento. No capítulo 3, encontramos um marco para a mensagem do cristianismo. É nesse capítulo que Jesus é batizado e que sua identidade como Filho de Deus é revelada. Ao ver João batizando no Rio Jordão, Jesus vai ao seu encontro a fim de ser batizado também.
É interessante notar que Jesus, sendo o próprio Messias, livre de todo o pecado do mundo, decidiu se submeter ao batismo, nos mostrando a importância de vivermos cada processo. Sendo ele perfeito e sem pecado, ainda assim foi nosso maior exemplo, assumindo toda a sua humanidade. Como um de nós, ele foi batizado em sinal de arrependimento de todo o pecado. Ao se levantar das águas, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, e o Pai declarou dos céus: "Este é o meu Filho amado, de quem me agrado." Que possamos ser como Jesus, independentemente de nossa grandeza em uma área específica, que possamos aprender a nos submetermos aos processos necessários de nossa vida e fé, alguns para o nosso próprio crescimento, outros para que sejamos exemplos perfeitos, agradando o coração do Pai.